Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Pô, a gente tá nessa agora, né? Acredita ou não acredita numa coisa que a ciência já provou que existe? Mas beleza, né? Cada um com a sua crença. Então aqui a gente perguntou pra galera se eles acreditam no aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis. E 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Então a gente tem um total de 279 pessoas respondendo essa enquete. Essa questão é legal porque a gente vai conseguir falar sobre arredondamento aqui, ó. A gente vai conseguir mostrar técnica de arredondamento. Então, dessas 279 pessoas, 67% responderam que sim, acreditam no aquecimento global. 25% responderam que não, né? 1/4 das pessoas responderam que não. E 8% disseram, olha, não estudei isso, não sei avaliar. Perfeito, né? Quando a gente não estudou, quando a gente não sabe o que a gente está falando, essa é a melhor resposta. Não sei avaliar, não estudei. Né? Mas eu vi o Twitter lá da pessoa tal, eu vi o Instagram da pessoa tal, então eu sei. Não sabe nada, meu amigo. Tem que estudar, tem que saber o negócio a fundo. Beleza. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Então a gente tem que olhar, foi menos de 23, foi mais de 23 e menos de 25, mais de 50 e menos de 75, menos de mais de 200? Quem for. Então, primeiro de tudo, galera, nesses intervalos indicados aqui no enunciado, ó, vamos revisar. Tem algum enunciado que está falando igual a 23? Tem igual a 25, igual a 50, igual a 75? Tem algum que inclui? Ou seja, se eu descobrir que é 25 pessoas, exatamente 25 pessoas, aonde que eu vou marcar aqui? Exatamente 25 pessoas. Onde é que marca? Não tem, né? Porque olha só, na letra Bravo é menos de 25. Pô, 25 não é menos de 25. Então, quando eu falo menos de 25, é menor que 25, não inclui o igual. Aqui é mais de 50, já fugiu. Então, vejam, em nenhuma das alternativas tem o igual a esses números aqui. Então, pode dar problema? Pode, mas não vai dar. Pode dar problema. Então, vamos lá. Quantos internautas responderam não? O não foi 25. Vamos pegar outra cor aqui, ó. 25%, adoro esse laranja aqui, ó, dá pra ver, né, que eu gosto do laranja. 25% de 279 pessoas, porque foi 25% do total. Ele falou aqui assim, ó, cadê, ó, eram 3 alternativas possíveis, internautas responderam à enquete como mostra o gráfico. Então o gráfico está dizendo que isso aqui é 25% da galera que foi entrevistada. Então eu tenho que calcular isso aqui, ó. Para calcular isso aqui, eu lembro que 25% nada mais é do que 1/4, né? Porque olha só, eu posso dividir por 25 em cima e embaixo, daí eu vou ter, ó, 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4. Então 25% é 1/4. 1/4 de 279. Galera, isso aqui eu falo toda hora. Vamos aproveitar que essa questão é pequenininha e já revisar uns pontos interessantes, né? Isso aqui é um formato apresentado de números que a gente tem que ter uma visão além do alcance. Eu tenho que saber, ó, deixa eu até escrever isso aqui, trazer aqui para cima, ó. Eu tenho que saber olhar para essa disposição dos números e saber que essa disposição dos números é exatamente a mesma coisa do que essa disposição aqui, ó. E que é a mesma coisa do que essa disposição aqui, ó. Eu tenho que ter esse olhar de águia, galera, esse olhar ninja e enxergar. Quando aparecer desse jeito, dentro da minha cabeça eu tenho que enxergar que é a mesma coisa que isso e que é a mesma coisa que isso. Daí eu vou utilizar o formato mais adequado para a questão. Olha só, para acelerar o meu cálculo, é mais adequado eu olhar para essa disposição dos números desse jeito, ó. Só que eu não vou escrever, não vou perder tempo escrevendo desse jeito. Eu simplesmente vou pensar que 1/4 de 279 é a mesma coisa que pegar o 279 e dividir por 4. Porque é multiplicação, né? Olha só, é multiplicação. Então eu posso enxergar de qualquer jeito. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou enxergar que eu tenho que dividir 279 por 4. Pronto. Agora efetua essa divisão.
Só que daí eu vejo, poxa, 279 vai dar uma trabalheira do cálculo. Será que não dá para eu arredondar? Então, qual que é o fluxo de pensamento na minha cabeça para eu poder arredondar ou não? Primeiro de tudo, eu olho nas alternativas e vejo se as alternativas estão muito próximas uma das outras ou estão longe uma das outras. Olha aqui, ó. Mais de 200. Pô, essa alternativa aqui ela engloba um intervalo gigantesco. Então, tá bem longe essa aqui, ó. Essa aqui, ó, de 100 até 190, entre 100 e 190, engloba 90 números. Pô, 90 números é 90% de 100. Então esse cara aqui, ele tá bem longe também aqui desse outro, né? Aqui engloba 25 números. Aqui engloba 2, 23, 24, 25. Aqui tá bem próximo, tá bem pequenininho esse intervalo. E menos de 23 tá grande. Então vejam que eu olhei para as alternativas e quase todas representam um intervalo bem grande de números. Só essa aqui que não. Então o que eu vou fazer? Vou arredondar. Se eu arredondar e a resposta cair aqui no meio, nessa aqui, daí vai dar problema. Mas se eu arredondar e cair nas outras, daí não vai ter problema. Né? Porque eu vou mostrar o raciocínio, vocês vão conseguir entender que o arredondamento que a gente vai fazer vai dar certo e não vai ter problema. Então olha aqui, ó, qual arredondamento que eu vou fazer? Eu vou pegar o 279 e vou transformar em 280. Por quê? Porque a divisão sai direto. 280 por 4 dá 70. Né, ó, 28 dividido por 4 é 7. Agora eu boto o zero que eu ignorei. É 70. Agora, antes de olhar para a resposta, eu tenho que ter uma noção, galera. Eu tenho que ter uma noção. Esse arredondamento que eu fiz aqui, eu peguei um valor, ó, que é falso, né? Essa resposta é falsa. Ela não é a resposta falsa. Ela não é a resposta real do problema. A resposta real do problema é essa divisão aqui. Eu forcei a barra e achei uma resposta falsa. Mas agora eu tenho que saber se essa resposta falsa ela é maior ou menor do que a real. Eu tenho que pensar, olha, a falsa é maior que a real ou a falsa é menor que a real? É isso que eu tenho que saber e eu tenho que ter essa noção. Então eu penso assim, ó, tudo isso que eu estou falando e demorando para falar é muito rápido na hora da prova. Né? Aqui eu tô fazendo passo a passo para a gente indicar todos os processos. Olha aqui, ó, eu penso o seguinte, o que eu fiz para chegar nessa resposta falsa? Eu peguei o numerador, ó, o numerador e aumentei uma unidade. Ou seja, o numerador da fração aumentou uma unidade. Quando eu aumento o numerador, eu estou aumentando o número. Né? Ou seja, aqui eu tinha 279 chocolates para dar para 4 pessoas e aqui eu tenho 280 chocolates para dar para 4 pessoas. Pensa no chocolate que sempre dá certo. Então, nessa nova situação, eu estou dando mais chocolate para as pessoas. Então, elas vão ganhar mais chocolate, né? Aqui, no caso, cada uma vai ganhar 70. Então, eu aumentei. Então, esse valor falso é maior do que o valor real. Esse valor falso que eu encontrei é maior do que o valor real. Então, eu sei que o valor real, que é o que eu tenho que botar na resposta, é um valor menor do que a falsa. Então, acabei de chegar nisso, ó. O real é menor do que o valor que eu encontrei, que é 70. Menor do que 70. Ó, o real é menor. Vou botar um do que aqui, ó. Menor do que 70. Daí foi para baixo, então eu trago para cá, ó. É essa conclusão que eu tenho que chegar. Se o real é menor que 70, e é bem pouquinho menor, por quê? Porque eu aumentei só uma unidade. Se eu aumentei aqui, esse cara ficou pouca coisa acima. Então o real vai ficar pouca coisa abaixo de 70. Sei lá, 69. Botar 69. Agora eu vou pensar, eu vou olhar nas alternativas o 69. Vamos lá, ó. Menos de 23? Não. Tá na resposta ruim aqui, entre 23 e 25? Não, não tá. É mais de 50 e menos de 75? Sim, né? Porque o 69 e 70 tá aqui no meio. E vejam que tá bem no meio mesmo, né? Tá bem no meio não, né? Tá bastante no meio aqui. Ele não tá perto das extremidades. Então quer dizer que pode arredondar mesmo. Né? Eu encontrei o valor no meio das extremidades, ele está mais ou menos daqui, ó, entre 69 e 70, não vai chegar a 75 nunca, não vai chegar a 50 nunca, porque teria que ser muito menor, e é só um pouco menor. Então eu posso marcar com
confiança, gabarito letra Charlie.